A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, Deus é bom. 19 de abril de 2024, ainda estamos agora no encerramento do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Nós agora vamos falar do verso 33 ao verso 42, que dá uma mensagem poderosa, algo extraordinário da parte do Senhor para as nossas vidas, amém? Então vamos lá. Depois da morte de Ananias e Safiras, em ter mentido a Deus, mentido ao Espírito Santo, querer ter usado o Espírito Santo para o seu engano, para a sua mentira, porque o pecado que Ananias comete aqui é o pecado da mentira, e ainda que atribuir a Deus o engano que comete. Crente mentiroso, que mente e usa o nome de Deus, como Jacó, né, que usou o nome de Deus para enganar seu pai. Assim, quando o pai dele pergunta para ele, rapidamente trouxe essa caça para mim, rapidamente trouxe, né, para fazer para ele ali o molho que ele pediu. Aí ele vai dizer, não, Senhor, o teu Senhor, o teu Deus trouxe até a mim essa caça. Tá lá em Gênesis, a gente vê lá, tem crente mentiroso que usa o nome de Deus para enganar, para poder trazer vantagem para a sua vida. E assim como foi Ananias aqui, querendo usar o Espírito Santo de Deus para cumprir os seus propósitos, sua mentira, seu engano, para ter aparência de bondade para a igreja. Por quê? Se você ler também o verso 35 do capítulo 4, você vai ver que a igreja, ela estava unida, e todos eles, olha só, deixa eu ler o verso 34 e 35 para você ler, que eu já entrei já na mensagem, e vamos, é assim mesmo. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. O texto está dizendo que a igreja estava tão unida, tinha tanto o mesmo pensamento, como diz aqui no capítulo 4, eles tinham os mesmos pensamentos, os mesmos propósitos, todos eles estavam com o coração voltado à obra do Senhor em união, que eles vendiam as suas propriedades, as propriedades que eles tinham, aqueles que tinham muito, né, aqueles que tinham em sobra, eles vendiam as suas propriedades para abençoar a vida daqueles que não tinham nada. Um coração grato a Deus é totalmente voltado ao Senhor. A avareza não faz parte do coração de um crente convertido, irmãos. Quando um crente está convertido, o bolso dele também converte. Ele se converte a Deus, o bolso se converte, o coração dele é grato. Os pés estão na terra, a cabeça está no céu, o coração na obra de Deus. Então, o crente convertido pelo próprio Espírito de Deus, ele não é avarento. E o que acontecia aqui? Ananias e Safira era avarento. Aqueles crentes que têm aparência de crente, mas não é crente. Aqueles que têm aparência de santidade, mas não têm santidade. Então Ananias e Safira, eles tinham avareza no coração, e eles tentaram enganar o próprio Deus, querendo usar o próprio Espírito para dizer que estava sendo bondoso, para que a igreja visse e falassem deles. A mesma coisa que estava falando aqui de Barnabé, de José, que foi trocado o nome para Barnabé. A mesma coisa que outros estavam falando, a união, a comunhão da igreja, o coração da igreja, a igreja ali ajudando, abençoando. Então eles queriam uma fama daquilo que eles não viviam, a aparência de bondade. O que tinha no coração de Ananias e Safira mesmo era influência satânica, era influência demoníaca. Eles foram os primeiros, aleluia, a deixar a influência satânica que está no coração dele aqui na igreja primitiva. São os primeiros a deixar o inimigo usar o coração deles. Pedro fala por que eles deixou o inimigo tentar entrar no coração deles. Por que Pedro fala deixou? Se Pedro fala deixou, é porque você pode impedir que os sentimentos malignos entrem no seu coração. Pensamentos, fofoca que vem até o teu ouvido, o que você fala, você que pede. É por isso que Deus, em vários textos da Bíblia, vai nos dizer assim que Deus sonda pensamentos e intenção do coração. Deus sabe, ele sabe quando eu posso impedir, mas eu não quis impedir. Tem gente que gosta da fofoca, crente fofoqueiro, que gosta de ficar passando babados um para o outro, né? Passando a fresquinha da vez. Tem crente que gosta, não tá nem aí, o negócio dele é passar adiante, inventar e por aí vai. Então, vamos lá. Eles são levados presos, são levados para o Sinédrio, e ali saduceus, doutores da lei, fariseus, eles vão prender eles. A ordem é não soltar, o Senhor envia um anjo, liberta eles da prisão. É muito forte
mover de Deus aqui, do verso 17 em diante, o Senhor envia um anjo e tiram eles da prisão. E os saduceus não criam em anjo, não criam em nada que fosse do mover espiritual, não criam na ressurreição. E o que acontece? O Senhor envia um anjo para tirar eles da prisão, sem abrir porta, sem abrir tranca, sem abrir nada. Os guardas ficam temerosos, sem saber o que fazer. Nesse momento lá no Sinédrio, está todo mundo apavorado, sem saber o que fazer, porque os apóstolos foram sair da prisão sem abrir porta. Oh, meu Deus do céu! Deus abre porta onde não tem porta para dar escape para os teus, irmãos. Deus é fiel. Aí chega alguém com a notícia no verso 25, correndo para dar a notícia que eles já estavam lá na praça, lá no Sinédrio, novamente no templo, no pátio principal, ali no pátio de Salomão, pregando novamente a mensagem de salvação. Arrependei-vos, salvação só através de Jesus Cristo. E aí eles vão, e com toda a ousadia eles estavam pregando, porque a ousadia de Deus é para isso. É para me pregar a palavra com ousadia, com autoridade, com coragem, com verdade, com fé. Esse é o desejo do Senhor para nossas vidas. Você quer a ousadia do Senhor? Então usa essa ousadia para isso, para propagar o reino. Eu estou um pouco rouca. Estou desde ontem falando com muita dificuldade, mas eu tenho que falar, não tem jeito. Deus é bom. Então a voz está pesada. Olha para minha garganta, irmão, porque o Senhor vem repreender esse peso na garganta. Está queimado em nome de Jesus. Vamos lá. Aí o que acontece? Eles vão falar, nós nos ordenamos a você parar de falar desse Jesus. Nós não demos a ordem. Então eles vão ter algumas acusações contra os apóstolos. A primeira é que eles estavam tomados de inveja. Eles estavam tomados de uma forte inveja. O texto diz aqui 17 que eles foram tomados de uma grande inveja, uma forte inveja. Por quê? Porque eram homens leigos, homens que não eram dotados de sabedoria, estavam pregando com autoridade, com a unção do Espírito. Eles tinham matado Jesus e agora os apóstolos, né, os seguidores de Jesus estavam com a mesma autoridade, com o mesmo poder, pregando, curando, fazendo prodígio, maravilha. E eles ficaram enlouquecidos, ensurdecidos em ver aquilo tudo acontecendo ali. Irmãos, é isso que a igreja faz. Confunde o diabo fica doido, sabendo que a gente tá na prova, tá na luta, tá passando por um processo difícil, mas tá marchando, tá pregando, tá fazendo a obra, tá orando, tá profetizando, tá decretando cura na vida das pessoas, porque Deus é bom, e Deus faz cumprir, porque o Senhor conhece a intenção do coração. Aí o diabo fica doido, não suporta, não aguenta ver crente que permanece fiel ao Senhor no meio da luta, da dificuldade. O verso 29, eles falam que é necessário obedecer a Deus, depois ao homem, primeiramente submetemos ao Senhor. Tiago capítulo 4, verso 7. Submetei-vos a Deus. Primeira submissão é a Deus. Primeiro você respeita e honra o teu Deus, obedece ao teu Deus, e depois você vai obedecer aos homens, porque primeiramente Deus tem que ser a prioridade em nossas vidas. Claro que os homens que estão na direção do Senhor, eles não vão nunca contra a obra de Deus, né? Mas aqueles que são opositores da obra, eles vão sempre se contender contra o próprio Deus, achando que está contendendo contra a igreja. Então aqui eles falam que os nossos antepassados, ele vai falar que eles mataram a Jesus. Eles vão ficar com muita raiva quando Pedro afirma que eles mataram a Jesus. Eles não queriam aceitar essa responsabilidade. Você vai ver que lá em Pilatos, quando ele fala que ele não queria o sangue de Jesus sobre ele, os judeus gritam, a multidão grita, a população grita, que cai sobre nós, sobre os nossos filhos, o sangue deste homem. Então eles mesmos trazeram essa maldição para cima deles. Tanto que 1000 anos depois, Roma vai cercar Jerusalém, vai matar mais de 1000 judeus. Por quê? Porque é da palavra que estava se cumprindo ali pela boca daqueles homens. Então eles tinham 3 acusações. Eles acusaram de desobediência, eles acusaram de encher a cidade com a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. Eles diziam que os apóstolos estavam acusando eles de matarem a Jesus. Eles não queriam essa responsabilidade sobre eles. Então ali também eles estavam dizendo que os apóstolos estavam acusando eles inocentemente. Então eles começaram a levantar questionamentos para prender. Aqui no verso 33, a ira está tão grande que já inverte a situação. Eles já não querem mais prender, eles já não querem mais calar. Agora o propósito é matar. Eita, Jesus, como a igreja incomoda, né? Agora já não quer mais parar, não quer mais que cale, agora que vão matar. O verso 33 diz assim: ao ouvir estas palavras, muitos se enfureceram e queriam matá-los. Que palavra foi essa que Pedro falou, que enfureceu eles ao ponto de querer matá-los? Presta atenção, Pedro fala assim, olha, nós somos testemunhas. Pedro está dizendo, nós somos testemunhas oculares, nós vimos, nós não estamos falando o que ouviu de alguém, nós estamos falando o que nós vimos. Então Pedro diz, nós somos testemunhas desses fatos, bem como
O Espírito Santo, então está dizendo, o Espírito de Deus também é testemunha. Aí vai, que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Quer dizer, o Espírito de Deus é testemunha e Deus ainda concedeu o Espírito Santo àqueles que são obedientes a Deus, àqueles que obedecem ao Senhor, submetem ao Senhor. Então o Senhor derrama o Espírito Santo. Vamos lá, se o Espírito Santo habita naqueles que são obedientes, naqueles que obedecem a Deus, naqueles que servem a Deus, eu chego à conclusão que o Espírito Santo não habita na boca da fofoqueira, não habita na boca do mentiroso, do enganador, do prostituto, daqueles que ficam na prática promíscua e que dizem ser cheio do Espírito Santo. Então a gente precisa entender, o Espírito Santo é santo, a casa tem que ser limpa para ele habitar. Não tem como eu sentar aqui e com a boca que eu estou profetizando é a boca também que eu estou amaldiçoando. Oh meu Deus, o Espírito Santo habita, mas habita numa casa limpa, numa casa pura. E Pedro fala isso para eles. Pedro está dizendo para eles, vocês são doutores da lei, vocês são homens notados, aletrados, e vocês não conhecem o Deus que vocês estão ouvindo nós pregarmos. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está dando um tapa, né? Como diz aí, de luva, naqueles saduceus, fariseus, doutores da lei, sacerdotes, sumos sacerdotes. Aqueles homens ficaram totalmente desequilibrados de ódio. E a inveja que sentia, o ódio, nutriu, ficou maior. Porque a inveja traz ódio, a inveja traz ciúme, a inveja traz contenda, a inveja traz mexerico, a inveja traz tudo quanto é coisa ruim. Por isso que são uns dos sentimentos que Satanás mais trabalha para trazer divisão na igreja, para tentar parar o povo de Deus. A primeira oposição que nós vamos enfrentar na chamada e na caminhada com Deus é opositores cheios de inveja. A irmã não vai me odiar, mas não porque a minha pessoa, mas vai odiar pela forma que Deus me usa, pelo ministério que Deus me confiou. E aí o que ela vai fazer? Cheia de inveja, cheia de ciúme, ela vai tentar falar mal, ela vai contender, ela vai inventar engano, vai inventar mentira, vai fazer tudo para tentar parar. E é isso que tem acontecido hoje. Muitas pessoas têm se deixado ser usadas pelo diabo, influenciados pelo diabo, para tentar parar o povo de Deus, parar a igreja. Só que eles não entendem que eles contendem contra o próprio Deus. Vamos lá. Esses homens aqui já não queriam mais prender e nem calar, agora eles queriam matar. Mudou tudo, não quer mais levar para prisão, vamos matar porque está incomodando demais. Esse é o propósito do diabo. Quando o crente incomoda, ele quer matar o crente, ele quer fazer com que o crente morra espiritualmente, de todas as áreas, principalmente fisicamente. E de preferência é que aquele que conheceu a verdade morra no pecado, porque aí perde a salvação. Meu Deus, isso é algo muito sério, né, irmãos? Vamos lá, o verso 34. Então certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todas as pessoas, levantou-se no sinédrio e pediu que aqueles homens fossem retirados por um momento. Gamaliel, todos nós conhecemos, porque mais à frente, no capítulo 9, vai falar que Saulo de Tarso foi ensinado aos pés de Gamaliel, um homem com muita sabedoria, conhecia muito da lei mosaica, conhecia muito, entendia muito da lei. Então esse homem era um grande professor, né, da escola ali de Etiel, e esse homem era um dos ensinadores, muito respeitado, muito conhecido. Todo mundo queria aprender com Gamaliel, todo mundo queria aprender aos pés do mestre, daquele que sabia. Então este homem vai se colocar de pé dentro do sinédrio, aonde estava sendo tudo armado para matar, e ele vai trazer a consciência daqueles homens, daqueles doutores, o que viria depois a consequência que viria depois da decisão tomada. Porque toda decisão que eu tomo precipitada, vem uma consequência depois. E aí ele vai começar a trazer à mente deles situações que já havia acontecido. Ele vai trazer algumas seitas, alguns movimentos, alguns partidos que tinha se levantado há anos atrás. Aí ele vai trazer à mente, né? Uma das doutrinas dos fariseus, os doutores da lei, era que Deus era tão soberano que Deus não precisava da minha ajuda, Deus não precisava da sua ajuda, Deus não precisa de homem para cumprir o propósito dele. Então uma das doutrinas que os fariseus ensinavam era isso, que Deus não precisa do homem para cumprir o seu propósito. Claro que não, claro que ele não precisa, realmente é verdade, ele não precisa, mas ele quis. Ele não precisa, mas ele quis. Realmente, se ele quiser fazer, ele não precisava de mim, ele mandaria os anjos, como a palavra do Senhor diz, mas ele escolheu nós para fazermos, ele escolheu a igreja dele, ele escolheu o povo dele para fazer. Que Deus precisa de mim, eu sei disso, eu sou uma reles mortal, eu sou uma reles pecadora, uma pessoa que vive em falha, mas Deus me escolheu. Eu não sou a escolha do homem, eu sou a escolha de Deus. O desejo foi no coração de Deus, não foi no coração do homem, mas só que eles queriam aplicar isso como doutrina, para que as pessoas não acreditassem nisso. Então, uma das doutrinas
ensinamentos que esses fariseus, esses doutores da lei aplicavam, era isso. Então eles não aceitavam os discípulos fazer maravilhas e prodígios em nome de Jesus, pelo Espírito e pelo poder de Deus. Eles não aceitavam pelo Espírito de Deus, pelo Deus Espírito Santo. Eles não aceitavam. Então eles começaram a querer matar agora, né? Então, vamos lá. Há muitos crentes que pensam assim, tá, irmãos? Há muitos crentes fariseus, tá? Saduceus, que não acreditam no poder do Espírito, não acreditam no poder de maravilha, não acreditam no dom de língua. Fariseus, saduceus, doutores da lei. São crentes que estão nesse nível aí. Não acreditam que isso eu falo. E isso aí por aí vai. Isso aí dá até confusão teológica, porque uns querem acreditar. Eu acredito, meu irmão, acredito em tudo que a Bíblia me ensina. A palavra de Deus é viva e eficaz, e o que a palavra do Senhor está dizendo para mim é a verdade que eu sigo e a verdade que eu creio. Dons e maravilha acontecem sim. Deus cura de câncer, Deus cura louco, Deus cura pessoa cega, Deus traz a vista quem é cego, Deus coloca aleijado de pé, Deus traz a vida quem está morto. Basta ele querer. Basta querer fazer, ele faz. Ele é Deus, ele é poderoso. Ah, meu Deus, Jesus é maravilhoso. Vamos lá. Então ele vai trazer a consciência desses homens, a consequência que viria depois se eles matassem esses homens. Jerusalém, a cidade e a circunvizinhança foram tomados pela doutrina do evangelho, da salvação. Havia muita conversão em massa. Nós vamos ver que a primeira pregação foi 3.000, na segunda já 5.000 almas já estavam ali entre meninos, homens e mulheres. Já havia passado, creio que já estava aí para mais de 10.000 a igreja. Então imagina, não era mais 120. Não era mais 120, era uma multidão de pessoas. Então, ele vai trazer a consciência, o que viria depois daquela consequência que eles queriam tomar ali, que era matar os apóstolos. E aí ele vai trazendo, né? Ele vai trazer o exemplo de Judas, né? Judas. Ele vai trazer o exemplo de Teudas. Aqui o verso 37, o verso 36 ao 37, eu vou ler para vocês entenderem, olha só. Porquanto há algum tempo surgiu Teudas. Quem é Teudas? Teudas foi um homem que se levantou, né? Rebeliou ali, trouxe mais um movimento, um partido, mas os fariseus, saduceus, caem em cima, acabou. Mataram esse Teudas, cortaram a cabeça dos Teudas. Quando cortou a cabeça do Teudas, arrancou a cabeça dele fora, os seguidores dele se espalharam, porque ninguém queria perder a cabeça. Ah, se ele morreu, eu vou sozinho, eu não quero morrer. Então os seguidores de Teudas acabou. Pregando ser alguém, aproximadamente 400 homens se ajuntaram a ele. Ele tinha 400 homens seguindo ele. Ele pregava ser alguém muito importante, ser um Deus, né? Ser um semideus. Então ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Aqui é a visão de Gamaliel. Gamaliel está trazendo a mente dos judeus ali na sinagoga, no sinédrio. Trazendo para eles o que seria, se os apóstolos estivessem pregando e não viesse de Deus, não ia acontecer. Então, olha só, depois dele, na época do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo revolucionário. Ele, da mesma forma, foi morto e todos os seus companheiros se espalharam. Judas trouxe o movimento dos celotes. O movimento dos celotes, quer dizer, tem aquele, ele trouxe esse movimento para dentro de Jerusalém. Foi aonde os romanos se rebelaram, mandaram ali soldados e mataram mais de 1.000 judeus, através desse Judas aqui, que fez esse movimento, se rebeliou contra Roma, e aí, por que dele morreu mais de 1.000 judeus? Mas para se cumprir também o que os sacerdotes, líderes religiosos fizeram ali, quando Pilatos lavou as mãos e falou que estava lavando as mãos do sangue daquele homem inocente, e eles gritaram que recaia sobre nós o sangue dele, que recaia sobre os nossos filhos o sangue dele. Então eles assumiram uma responsabilidade e se fez cumprir, porque toda palavra que sai da sua boca, ela tem o poder, ela cria vida, ela tem vida. Então nós temos que ter cuidado com as palavras, amém? Então vamos lá. Ele, da mesma forma, foi morto e todos se dissiparam. Quer dizer, mataram Judas, acabou. A seita também se espalhou. Então todos se espalharam. Aí ele está dizendo aqui, olha só. Se esses homens vêm amando de Deus, olha o verso 38. Contudo, neste caso, vos advirto, afastai-vos desses homens e deixai-vos seguir em paz. Pois se a obra ou o propósito deles for de origem meramente humana, perecerá. Ele está dizendo, vai deixar de existir, não vai viver, vai morrer, vai ter fim. Se vem do homem, não vai ter procedência. Veio do homem, esse propósito veio do homem, essa ação veio do homem, tudo que está fazendo veio do homem, vai desvanecer, vai acabar, não vai dar em nada. Aí agora vamos lá, o verso 39 é um verso muito forte. Ele diz, se todavia procede de Deus, não conseguiremos jamais impedi-los, pois vos acharei em guerra
contra Deus. Aleluia. Sabe o que Gamaliel está dizendo? Se o projeto desses homens veio de Deus, nós não conseguiríamos parar. Ao contrário, nós vamos lutar contra Deus. Dá um pulinho aqui no mesmo livro. Vai lá, Atos capítulo 9. Quando Saulo está entrando em Damasco, que ele encontra o Senhor Jesus, né? Que ele dá de encontro com o Senhor Jesus. Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele pergunta: quem és, Senhor? Meu irmão, quando o homem ou a mulher se coloca em oposição contra os servos de Deus, ele está lutando contra o próprio Deus. Você que gosta da fofoca, defamar nome de irmãos, inventar mentira, calúnia, você que gosta de atacar líderes, que gosta de atacar a igreja, que gosta de se levantar contra a obra do Senhor, fique sabendo, é contra o próprio Deus que está achando em luta. E quem luta contra Deus, irmão, não sai em vantagem não. Lutar contra Deus é abrir a sentença. Lutar contra Deus é assinar a sua sentença de derrota. E ele está dizendo: se procede de Deus, não conseguiremos jamais impedi-los, pois vos acharemos em guerra contra Deus. O homem anda em guerra contra Deus porque quer impedir a ação de Deus na terra. Nós estamos vendo o Brasil como está, porque o homem no Brasil estão em guerra contra o próprio Deus, distorcendo valores, ferindo as doutrinas santas, atacando a igreja do Senhor. O mundo inteiro já anda embaixo de guerra com o Senhor. Por quê? Porque atacam o povo de Deus, a igreja de Deus. Aqui Gamaliel tem uma consciência que se esses homens, os apóstolos, estivessem pregando e ensinando em nome de Deus, eles não conseguiriam parar. Eles não conseguiriam detê-los. Eles não conseguiriam dizer para aqueles homens que eles não conseguiriam chegar até o fim da missão. Então, se o projeto, aleluia, é de Deus, ninguém mata, irmãos. Ninguém mata. Se o projeto é de Deus, homem nenhum mata o projeto que é de Deus. É isso que ele está dizendo. Entenderá que se matar, iria crescer mais. Ele está dizendo: se vocês matarem esses homens, e essa obra que eles estão fazendo está na direção de Deus, em vez de acabar, ela vai multiplicar, porque eles serão mortos, martirizados em prol de uma causa. Já matou o Jesus, já tinha matado Jesus Cristo, e a religião não tinha acabado, eles tinham o cristianismo como seita, né? Eles falavam que era uma seita. Então mataram Jesus, mas eles não conseguiram impedir o crescimento. Ao contrário, Jesus na cruz, o sangue dele derramado multiplicou, cresceu a igreja de uma tal forma que eles não tinham mais controles. Então eles sabiam que se matasse os apóstolos ali, Pedro, Tiago e João, eles saberiam que seria um crescimento extraordinário novamente, porque eles estavam morrendo pela sua fé verdadeira em Cristo. Então, como eles sabiam que tinha uma causa maior que eles estavam lutando, eles não mataram, mas açoitaram, deram 39 chicotadas, menos umas neles, e soltaram eles. E sabe como é que eles saíram dali? Eles exigiram para que não falasse. Mais uma vez eles estavam impedindo que falasse. E quando eles saem dali, eles saem contentes, felizes, alegres, todo lanhado, todo arranhado, todo laçado, cortado de varada, mas saem contentes e glorificando a Deus, porque se achavam indignos de sofrer pelo evangelho. Meu Deus do céu! Uma perseguiçãozinha a gente tá, né? Eu falo, tiro por mim. Uma perseguiçãozinha a gente tá, meu Deus, eu não aguento, Senhor. Eles saíram todos laçados, todo lanhado, todos esfolados e felizes, porque se sentiam indignos de apanhar pelo evangelho, viver a dor do evangelho, sofrer as marcas no corpo por amor do evangelho. Tenha essa alegria, irmãos, de sofrer. Tenha essa alegria que o sofrimento que você tá passando é por uma causa maior, pelo evangelho, por Jesus Cristo, pela salvação, em prol do reino de Deus. Deus seja louvado. Eu vou cumprir a missão mesmo que seja debaixo de luta. Eu vou cumprir a missão mesmo que seja debaixo de dor, porque a dor com Deus é pedagógica. Quando o Senhor quer crescer alguém, Ele permite a dor vir para mudar o nível, para dar maturidade, para dar ensinamento, estrutura espiritual. É por isso que o Senhor permite essas lutas. E todos os dias no templo, bem como de casa em casa, não deixavam de pregar e ensinar que Jesus Cristo era o Messias. Não se cale, não pare, meia dor, meia afronta e meia luta, e meios ataques e meias perseguições. Não se cale.
continua pregando Jesus, continua falando do amor dele, porque ele é maior. Amém? Deus te abençoe, que a graça do Senhor te alcance. Obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo nesse canal Desperta Crente. Você que se inscreveu agora, meu irmão, fala aí de onde você é, minha irmã. Coloca nos comentários que eu vou te responder da onde vocês estão assistindo esse vídeo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigado pela confiança nesse ministério que o Senhor me confiou. Sabe que eu estou em oração pela vida de cada um de vocês. Sou grata a Deus por cada um de vocês que se inscreve neste canal, por essa semente que está sendo semeada em nossos corações. Eu sei que você está fazendo o papel de um missionário, levando esse vídeo para mais alguém, e eu externo a minha gratidão aqui nesse vídeo pela sua vida e pela sua cooperação nesta obra. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno continue te fortalecendo. Se inscreva no canal, dá um like, compartilha. Estamos juntos para a glória de Deus. Obrigada pela confiança, que o Senhor te renove a cada manhã. Senhor, eu quero louvar o teu nome, ser grata ao Senhor por esses momentos que nós passamos aqui no canal Desperta Crente juntos, ó Pai, adorando ao Senhor, através das mensagens que o Senhor nos dá e nos coloca no coração. Eu sou grata ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Eu apresento em tuas mãos a vida de cada um dos meus irmãos. Eu te peço que o Senhor continue nos fortalecendo, nos ajudando a prosseguir na caminhada. Senhor, não nos deixa negar o teu nome em meio às lutas, em meio às dificuldades. Senhor, que nós venhamos ter sabedoria do céu, ó Pai. A sabedoria do homem, Pai, não vem da terra, vem do Senhor. E eu sei que se o projeto é do Senhor, homem nenhum vai conseguir impedir o projeto. Se o projeto vem do Senhor, homem nenhum paralisa esse projeto. Por isso eu oro agora te pedindo no poder do nome de Jesus, nos fortaleça, nos ajuda a prosseguir na caminhada, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.